mesmo, mas o pouco que eu tenho bebido do que ela derrama. A gente vê essa sede, esse desejo de aprender do Senhor e de buscar. Ela tem testemunhos lindos da parte do Senhor, do que o Senhor tem feito cada vez que ela consegue, tanto ela como a casa dela, retornar aos princípios, buscar aprender, buscar descobrir. E a palavra do Senhor diz claramente, né? Quanto mais nós batemos, a porta se abre, nós buscamos, ele se revela. Então, a grande chave, a principal chave para receber do Senhor é ter curiosidade, desejo e continuar insistindo em bater. E aí eu quero já passar para ela, louvar o Senhor pela sua vida. O Pai já orou por você, já está abençoada, mas eu quero agradecer e louvar por você se dispor na noite do seu aniversário, estar aqui derramando sobre as nossas vidas, né? Que o Senhor venha te recompensar de forma grandiosa, em nome de Jesus. E eu já estou aqui já com meu bloquinho, já estou com lápis, porque eu quero aprender nessa noite. E em nome de Jesus, fique à vontade, né? Nós estamos aqui hoje de uma forma assim, cada rostinho aqui é de um canto do Brasil, Amanda, cada carinha, né? E tudo que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E se cada um abrir o microfone e vai falar um sotaque diferente, a gente vai sair de hoje para Uai, para Iá, e vai cada sotaque mais lindo que o outro do Brasil. É assim essa diversidade, você sabe como que é. E hoje nós vamos beber de terras internacionais. Amém. Mas é uma brasileira, é filha dos apóstolos, tá? Para quem não conhece a Amanda ainda, quem está chegando há pouco tempo, é filha espiritual dos apóstolos. Os apóstolos, quando agora viajaram, né, nesses últimos, na verdade, todos os anos, né, passa um tempo lá com ela. E louvo o Senhor, fique à vontade, Deus abençoe. Amém? Amém, amém. Deixa eu abrir meu microfone, abrir. Amém, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Vamos, né, aprender juntos, que é o que eu mais amo fazer, é falar da Bíblia. Então, para mim não existe datas comemorativas melhores do que falar da Bíblia. Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E eu aprendo muito com os apóstolos. Inclusive, eu tive o privilégio. Se vocês escutarem uns barulhos aqui daqui a pouco, gente, não reparem, porque é meus filhos e eles ficam entrando e saindo, não tenho como impedir. E eu sempre aprendo muito com os apóstolos, e esse ano eu tive o privilégio de passar o aniversário da apóstola Josiane, nossa mãe espiritual, né, com ela, lá em Orlando, mês passado. E ela pregou, né, eu passei o dia inteiro com eles, ele pregou pela manhã, ela pregou à noite, e eles são meus maiores exemplos, né? Então, se a nossa mãe espiritual pregou o aniversário dela todinho, porque aqui eu não vou. E é uma bênção, e foi realmente, o aniversário foi dela, mas o presente foi para mim. E eu tive momentos maravilhosos com eles lá, nesse final de semana que nós passamos juntos lá em Orlando, e depois eles vieram para cá. E eu tenho aprendido muito com esse ministério, eu tenho aprendido muito com eles e com todos envolvidos nesse ministério. Muitos eu não conheço pessoalmente, né? Mas se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até 2026, eu vou no retiro. Eu vou poder vou para o Espírito Santo. Nunca fui para o Espírito Santo, né? Eu vou para lá para conhecer todos vocês. Tenho muita vontade de ir, mas os compromissos aqui são bem rigorosos também. A última vez que eu estive no Brasil foi em 2020. Então já tem 4 anos que eu não vou no Brasil. Não é por falta de vontade, não, gente. É porque é muita coisa, né? Quando a gente tem uma vida aqui, filhos, é complicado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá. Vou procurar passar para vocês alguma coisa hoje, e para a honra e glória do Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós, para que a gente possa, de alguma maneira, fluir na vida de vocês hoje. Amém?
Então vai ser sobre quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Torá. Eu vou ser bem minuciosa. Eu sei que algumas pessoas aqui já têm algum um entendimento sobre isso, né? Mas eu quero ser um pouco minuciosa porque eu quero simplificar para quem não tem ainda esse entendimento, e para quem tem esse entendimento é bom a gente sempre dar uma reciclada nesse assunto. A Torá, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Algumas pessoas conhecem por Pentateuco, mas os judeus têm esse livro como a Torá. E aprender a Torá, muitas vezes a gente começa a ter esse palavreado, né, que muitas pessoas falam judaico, porque os judeus falam Torá. Aprender a Torá é uma revelação maravilhosa para quem acredita em Yeshua HaMashiach, que é Jesus, porque tá tudo ali nesse início, né? Nesse início que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. E a Torá é um livro místico, é um livro maravilhoso, porque é um livro que foi totalmente escrito por Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi dito por Deus. A Torá, antes dela ser escrita por Moisés, ser entregue para Moisés e para outros homens de Deus que escreveram a Torá, ela já existia, né? A Torá já existia, a Torá falada. A Torá já existia desde o início, desde lá de Bereshit, que é Gênesis em hebraico. Então, ela existia falada. Por que a Torá é um livro místico? Porque olha todas essas coisas. Eu vou ficar falando Torá porque eu quero que vocês tenham esse entendimento, tá? Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eu vou ficar insistindo nessa palavra Torá. Ele é um livro totalmente místico, porque quem já leu Gênesis, quem já leu Êxodo, quem já leu Levítico, Números e Deuteronômio, não tem como se maravilhar com as coisas que Deus fez na vida das pessoas que fizeram parte desses 5 primeiros livros. Desde Adão, desde lá do início de tudo, né? E no início criou Deus os céus e a terra. Só ali naquela primeira frase de Gênesis já tem assim, uma revelação maravilhosa. Então, quando a gente busca esse entendimento da Torá e vai se aprofundar um pouco na origem, que é o hebraico, o negócio assim se transforma em outras coisas, outras revelações maravilhosas. E por que eu considero um livro místico? Por que eu considero um livro supernatural, extraordinário? Porque as coisas que foram feitas lá naquele livro revela toda a Bíblia e revela o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, principalmente isso, né? Ele está todo oculto na Torá. Yeshua HaMashiach está todo oculto ali. Então, desde a criação do homem, que foi feito da terra e aquela coisa toda, como não crer que a Torá é um livro místico, é um livro sobrenatural? Se você não acreditar no sobrenatural, você não tem como acreditar no que está escrito no início da Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, de como Deus criou todas as coisas. E Deus, ele é atemporal. Ele não está limitado a espaço-tempo como nós estamos aqui. Então, quando ele criou a humanidade, ele já tinha a Torá na mente dele. Essa Torá era passada de geração em geração pela palavra. Porque Deus criou todas as coisas através da palavra. Isso está em Gênesis. Ele criou a Torá através da palavra. Então, isso era passado através da palavra. Abraão sabia a Torá. Abraão passou para o filho dele, para os filhos dele.
os filhos de Adão passaram para os filhos dele, chegou até Noé, da história de Noé que todo mundo já conhece, veio aquela loucura toda, o povo se corrompeu e Deus falou, não, vou ter que matar porque os anjos caíram e se corromperam e eram gigantes, aquela coisa toda que está lá na Bíblia, no livro de Gênesis. Mas ele colocou dentro de uma arca 8 pessoas e decidiu reiniciar o DNA humano, né? Fazer uma limpeza através de Noé. Só que Noé conhecia a Torá e conhecia a Torá muito bem, porque o avô de Noé era Enoque. Então, Enoque andava com Deus e ele até não andar mais. Deus retirou ele da terra. Então, isso não é uma coisa sobrenatural, gente. Você está na terra, daqui a pouco você é retirado da terra. Você não morre. Isso é algo sobrenatural. Então, a gente tem que ter essa fé sobrenatural para acreditar nesse livro, na Bíblia toda, mas principalmente no livro de Gênesis e na Torá. E isso foi passado principalmente, o filho principal de Noé que aprendeu mais a Torá foi Sem. E Sem viveu na época de Abraão. Sem passou a Torá para Abraão. Isso era passado assim, de sentar e vou te explicar as leis de Deus. Porque lá desde Adão, por que Caim matou Abel? Porque eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Então, desde Adão já existia a Torá, já existia sacrifício, já existia todos esses mandamentos. Torá, na tradução do hebraico, significa mandamentos ou ensinamentos, que eu considero mais como ensinamentos do que mandamentos. O judeu ortodoxo, principalmente o judeu ortodoxo, ele vê muito como um mandamento, né? Tem lá um tanto de mandamento que eles têm que seguir, fica naquela coisa assim, tem que ser daquele jeito, nada pode mudar, que foi o que Jesus tentou mostrar para eles que eles estavam errados, né? Jesus seguiu toda a Torá, Jesus sabia de toda a Torá, tanto que na época de Jesus não existia ainda o que a gente chama de Novo Testamento, né? Que no hebraico é Brit Hadashah, não existia ainda. E Jesus seguia tudo que estava escrito na Torá e no restante da Bíblia que eles seguiam até Malaquias, né? Então, gente, a gente tem que entender que esse livro sagrado, ele continua sagrado até hoje e ele não é algo assim que a gente precisa ter medo da Torá. Eu não entendo esse negócio de judeu, não vou entender nunca, isso aí é muito complicado para mim. Nós vamos desmistificar isso um pouquinho aqui hoje e eu vou te mostrar algumas passagens da Torá e como isso é linkado lá no Novo Testamento, né, com o próprio Jesus. Então eu quero começar para você explicando o seguinte: o povo judeu estuda a Torá o ano todo, em ciclos, né? Em ciclos. A Torá, para o povo judeu, a Torá tem 54 ciclos. Toda semana, no Shabá, sexta-feira, eles estudam a porção da Torá, que se chama Parashá. A Parashá é a porção da Torá que é estudada toda semana pelos judeus. E são no total de 54. Quando fecha esses 54 Parashás, eles reiniciam de novo. Lá do início, lá de Gênesis. Começa a estudar tudo de novo. Só a Torá. Só que o judeu ortodoxo, o judeu que não é messiânico, o judeu messiânico é aquele judeu que acredita que Yeshua é o Mashiach, que Jesus veio e vai voltar para buscar a gente. Então, tem o judeu ortodoxo, tem que não acredita em Jesus, e tem o judeu messiânico que acredita em Jesus. O judeu ortodoxo, ele linka a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, com todo o resto do Antigo Testamento,
que se chama Tanakh para os judeus. Então, eles vão linkando. Se eles estão estudando lá Parashá de número 1, que é Gênesis 1, eles linkam lá com o livro de Isaías, eles linkam lá com o livro de Malaquias, eles vão linkando com Salmo, com Provérbio, eles vão pegando, vão misturando com palavras proféticas que fazem ligação dentro da Torá. Então, a Torá, ela tem ligação com toda a Bíblia. Só que, infelizmente, o judeu ortodoxo, ele não conhece o Novo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento, como nós aceitamos o Novo Testamento. E o judeu messiânico já tem um entendimento bem melhor, porque eles entendem o Novo Testamento. Então, o que o judeu messiânico faz? Ele estuda a porção semanal, continua fazendo a mesma coisa, só que eles linkam a porção semanal com o restante da Bíblia, tirando o livro da Torá, e o Novo Testamento. E isso é maravilhoso demais, porque o que Jesus veio fazer? Ele veio completar, ele veio fechar o ciclo, né? Ele veio... Deus fala que não existe nada novo e que ele já sabe o fim do começo. Então, Deus colocou um tempo para nós aqui na Terra e ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe como que as coisas vão acontecer. E Jesus veio para completar esse ciclo. E ele completou, né? Ele é o nosso Messias, nosso Salvador. E lá, a porção desta semana da Torá, eu vou dar uma explicação bem básica para vocês terem um entendimento de como a Torá funciona. E para que o Espírito Santo de Deus desperte no coração de vocês a vontade de buscar isso por vocês mesmos, porque eu não tinha esse entendimento, mas quando eu comecei a ouvir sobre isso, me despertou uma vontade de querer saber mais e mais e mais, e eu fui atrás, eu vou estudar, e o que eu achava que era só para o povo judeu, eu descobri que é para nós, principalmente para nós que acreditamos em Jesus, em Yeshua HaMashiach, e para o nosso entendimento, né? Paulo disse, vocês padecem por falta de conhecimento, mas não é por falta de conhecimento de saber que Jesus foi seu Salvador, por falta de conhecimento da Torá, por falta de entendimento da luz da Torá. Por isso que a gente padece, porque a mentalidade grega criou no cristianismo? Algo assim, não, o Antigo Testamento foi abolido pelo sangue de Jesus e a maioria dos cristãos, eles querem seguir só o que está no Novo Testamento, o que Jesus fez, o que Jesus caminhou. E ao contrário, você tem que começar do início, gente. Bereshit, você tem que começar da Torá e seguir o caminho que Jesus fez, porque foi esse o caminho que Jesus fez. Então, o Jesus é o nosso maior exemplo, então a gente tem que seguir exatamente dessa forma. A Parashá dessa semana, se vocês procurarem em qualquer site aí da internet, vocês digitam lá, Parashá da semana, tá lá, tá escrito, normalmente eles colocam em hebraico, mas se você pesquisar o nome em hebraico, você vai ver que, isso aqui é isso aqui, então, Bereshit é Gênesis, né? Então tem uma nomenclatura diferente, mas é a Bíblia que a gente já conhece. E quando você começa a buscar o entendimento de Deus, você vai ver que a Bíblia do original tem uma revelação diferente para nós, quando a gente busca esse entendimento. Então, a Parashá dessa semana chama Vayalesh, que está lá em Gênesis 37, falando ainda da história de Jacó. E a primeira Parashá, ela é a Parashá Bereshit, que fala da criação. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e veio o pecado, né? Adão e Eva pecaram, aquela coisa toda. A gente tem como buscar não só na Bíblia, mas eu busco em outros livros também, que eu considero
alguns livros apócrifos, que são livros que não entraram no cânon bíblico. Eu considero muitos livros apócrifos válidos para estudo, porque ele é como para mim se preencher lacunas que não estão na Bíblia, detalhes que não estão na Bíblia. Fala tudo que a Bíblia está falando, mas em detalhes, né? Então, eu busco muita informação em livros apócrifos. E do início, né, de Bereshit até chegar na paraxá dessa semana, que é a paraxá falando sobre a vida de Jacó, a paraxá falando sobre a vida de Jacó são mais ou menos 4 ou 5 paraxás. A Torá tem um detalhe muito grande sobre a vida de Jacó. E a gente vai ver que desde lá não vou muito longe, vamos falar só dos patriarcas, que são Abraão, Isaac e Jacó. São os patriarcas e deles vieram praticamente as 12 tribos e é onde surgiu a nação, né? A nação de Israel, o que a gente acredita fazer parte, porque Jesus veio da tribo de Judá, né? De uma das tribos que saiu da semeadura do sêmen de Jacó. Então, Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Abraão teve outros filhos além de Isaac, mas Isaac era o filho da promessa. Isaac teve gêmeos, que foi Jacó e Esaú. E Jacó roubou a bênção de Esaú e conseguiu ser o pai das 12 tribos de Israel. Dentro dessa história dos 3 patriarcas da nação, que está dentro da Torá, existe uma mensagem muito maravilhosa para nós. Porque Abraão iniciou com Sara, mas ele já era de idade e ele não podia ter filhos, né, gente? E Deus apareceu para ele. Na verdade, quando apareceram os 3 anjos na tenda, lá em Gênesis, apareceu, fazia 3 dias que ele tinha feito a circuncisão, que o circuncidar é cortar o prepúsculo do pênis. Quando Deus mandou ele circuncidar e todo a tribo dele, todo o povo dele, todo mundo que estava com ele, todos os homens, o 3º dia, normalmente é o dia que eles têm mais dor. E a Bíblia, lá em Gênesis, diz que no 3º dia, onde ele estava com a maior dor, apareceram 3 anjos. Né? Ele estava sentado na porta da tenda, no sol do meio-dia, né? na hora do meio-dia, e apareceram 3 anjos. Quando ele viu esses 3 anjos, eu informo sim os apócrifos, tá? Mas o principal deles é o livro de Jasser, é o que eu mais gosto, que tem mais detalhes. Quando apareceram esses 3 anjos, a nossa Bíblia, a versão Almeida, a versão renovada, fala que eram anjos, mas se você for ler no hebraico, não é somente anjos que aparecem, porque quando ele viu os 3 anjos, ele chegou e ele se prostrou pro do meio, para o que eles falaram que era um anjo. E esse anjo recebeu a prostração de Abraão. Ele se prostrou e falou: se o Senhor tem graça diante do seu servo, fica, come comigo, passa essa tarde aqui comigo, me abençoa com a sua presença. E o anjo, que a Bíblia fala, aceitou a prostração e falou: tudo bem, que seja feita conforme a sua vontade. Mas também a Torá é bem clara em dizer que anjos não aceitam adoração. Então, não era um anjo. O que aceitou a adoração de Abraão era o próprio Yeshua. E Yeshua está na Torá toda, gente.
Então, o Yeshua era a sarça de fogo, pegando fogo, falando com Moisés, e Yeshua está na Torá toda. Então, Abraão sabia que era Yeshua. E ele se prostrou e falou, se eu tenho graça diante de você, né, me abençoa com a sua presença. E quando Yeshua chegou e abençoou Abraão, que ele estava no pico da dor dele, da circuncisão, ele não só abençoou, mas ele curou Abraão. Ele curou Abraão ali, da dor. E foi aonde ele foi revelar o plano de Sodoma e Gomorra, né? Falou, ó, Sodoma e Gomorra foi condenado e nós vamos acabar com todo mundo. E aonde Abraão, né, argumentou com o próprio Yeshua, se tiver 10, você salva, se tiver não sei o que, você salva, porque ele sabia que o sobrinho dele, Ló, estava lá. Só que chegou um momento da vida de Abraão que Abraão teve que se separar do sobrinho. E quando Abraão teve que se separar do sobrinho, Abraão falou assim para Ló, escolhe para onde você quer ir. E Ló olhou lá o vale verdinho, lindo, bonitão. Falou, eu quero ir para lá tá mais bonito, né? E Abraão falou, não, pode ir para onde você quiser. Sabe por que Abraão falou para Ló, escolhe para onde você quer ir, para onde você quiser ir, você vai? Porque ele tinha tanta certeza no coração dele que a bênção estava sobre ele. Então não importa para onde que ele ia, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, ele sabia que ele seria abençoado, porque a bênção estava sobre ele. E isso aconteceu de geração a geração, com todos os patriarcas, inclusive com os filhos de Jacó. Porque quando Isaac, já o filho de Abraão, o filho da promessa, Isaac foi cavar os poços para achar água, que a terra estava numa fome só, e ele foi cavar os poços para achar água. Em Gerar, o povo de Gerar não curtiu, não gostou. E Isaac ia lá, cavava o poço, e o povo da terra ia lá e fechava o poço. Não, aqui você não pode cavar, não. Essa terra é nossa, aqui você não... Isaac não brigava, ele simplesmente saía dali, ia para outro lado, cavava, achava a água de novo. Daí, os caras iam lá, brigavam com ele, fechava o poço. Então, eles não estavam nem brigando por causa da água, eles estavam com raiva porque o cara, onde ele ia, ele cavava e vinha água. Porque Isaac sabia que a bênção estava sobre ele. A bênção não está na onde ele ia cavar o poço. Ele sabia, meu filho, se eu for cavar o poço na pedra, vai sair água. Porque a bênção está sobre mim. Ele tinha essa certeza que ele aprendeu com o pai dele, Abraão. Isaac teve um casal de gêmeos, né? Esaú e Jacó. Que é uma história muito assim, dramática, né? Do nascimento, aquela coisa toda. E Jacó roubou a bênção né? Isso é uma outra história que a gente vai entrar em detalhes em uma outra ocasião. Roubou a bênção de Esaú. E nessa loucura toda, a mãe dele falou, não, vai lá para a terra dos meus parentes lá, para você arrumar uma mulher, porque o seu irmão já casou com as cananitas aqui, já bagunçou a casa toda, e eu não quero que os meus 2 filhos não casem com mulheres da linhagem, né, que tinha que ser. E ele foi para a parentela de Rebeca, e aonde ele ficou lá morando com o sogro dele, Labão, que teve aquela coisa toda, que enganou ele trabalhou por Raquel, mas casou com Leia, e depois teve que trabalhar mais um tempo para poder casar com Raquel, e isso passaram-se anos e anos, né? Porque foram 7 anos trabalhando por Raquel, por Leia, depois mais 7 anos trabalhando por Raquel, e ali ele ficou, fez família, porque junto com as mulheres vieram as concubinas, e ali ele já tinha 4 esposas e um tanto de filho, né? E ele prosperou abundantemente com Labão, o sogro, né? Só que chegou uma hora que ele cansou de ser abusado. Não vou ser mais abusado, não.
chega. E ele falou, eu vou vazar daqui. Falou lá umas verdades, tudo lá em Gênesis, tá, gente? Falou umas verdades lá pro sogro e falou, ó, eu vou sair fora. E o sogro desesperou. Por que o sogro desesperou? Porque o sogro sabia, eu só tô sendo abençoado por causa desse homem, porque Jacó sabia, a bênção está sobre mim. Quando ele entendeu, a bênção está sobre mim, aonde eu for, eu vou ser próspero, ele caiu a ficha dele e falou, eu vou sair fora daqui. Eu não vou ficar mais trabalhando com meu sogro. Eu vou pegar meus filhos, minhas esposas e eu vou embora daqui, porque a bênção está sobre mim. E ele foi embora, Labão ficou desesperado, porque sabia que a bênção estava sobre ele. Então, esses 3 patriarcas, eles tiveram noção da grandiosidade, do sobrenatural que Deus fazia na vida deles, porque a bênção estava sobre eles. Agora, a gente vai lá para o livro lá para o Novo Testamento. Vou ler, essa passagem eu vou ler para vocês rapidinho, tá? Primeiro eu vou ler João, mas primeiro eu quero ler o João 1:1, lá no Novo Testamento, tá? João 1:1. João foi o apóstolo de Yeshua, que Yeshua mais amava, né? Que Yeshua escolheu para revelar, inclusive, o livro de Apocalipse. E lá no livro de João 1:1 diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E exatamente essa mesma frase, dita de uma maneira um pouco diferente, está lá no Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Só essa frase, que em hebraico são 7 letras, no princípio, Deus criou os céus e a terra, que diz exatamente assim, Bereshit bara et hashamayim ve'et haaretz. São 7 palavras. No início criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara et hashamayim ve'et haaretz. Esse, no princípio, Deus criou os céus e a terra, essa palavrinha em hebraico, et, ela se soletra Aleph e Tav, que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, no princípio tudo já existiu, o início e o fim, porque o alfabeto hebraico é um idioma sobrenatural. Tudo no alfabeto hebraico é sobrenatural, desde as letras até a simbologia de números. Então, onde você encontrar na Bíblia et, que é a primeira e a última letra, tem um significado. Ou seja, no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o Aleph e o Tav. Deus criou a palavra, né? O início de tudo e o final de tudo. Daí, quando ele fala na segunda, na penúltima palavra, que ele fala vaet, é a mesma coisa, né? Et e vaet. A única coisa que muda é o et é o Aleph e o Tav. O início e o fim, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Vaet é a letra Vav, que é o número 6 do alfabeto hebraico.
e o B, o Tav e o Aleph. Então, no início, Deus criou o início e o fim, né? Ele criou a palavra, que a palavra era o próprio Yeshua, a Torá viva, a palavra. A Torá era o próprio Yeshua. Deus criou o Aleph e o Tav. E no final, Vaet, o Aleph e o Tav, que é a palavra viva, recebeu um Vav. A simbologia do Vav, Vaet, é o prego, ou seja, o início, eu criei a palavra é meu filho, e ele também é o fim. Só que nesse meio, ele vai receber um prego, ou seja, ele vai ser perfurado. A simbologia do idioma hebraico, a gente não consegue entender esse princípio dessa frase se a gente não entender um pouquinho do hebraico, a simbologia, a numerologia, tá? Então, a letra Vav, a simbologia da letra Vav é o prego. Por isso que o segundo et não é só um et, é um vaet. E por que são 7 palavras no início? São 7 palavras porque são 7.000 anos determinado. Só que a sexta palavra é o vaet, que é o prego, a perfuração. Perdão, a quarta palavra é o vaet. Jesus, Yeshua, desceu aqui nessa terra no ano 4.000, e aonde ele foi perfurado. Então, esse início já estava escrito desde o final, e João já sabia, porque Deus o Deus que a gente serve é um Deus atemporal. Esse negócio de tempo para ele não funciona, não tem. É difícil a gente ter esse entendimento, porque nós somos limitados em relação a essa mentalidade. E Deus não tem limitação de tempo. Tanto que pessoas que têm experiências sobrenaturais, elas ficam arrebatadas ou tendo uma experiência com Deus, para elas pode ter passado 2, 3 dias, mas no mundo espiritual parece que elas aprenderam coisas de anos e anos. O tempo é diferente, né? A contagem é diferente. Então, isso realmente, para Deus, não tem esse negócio do tempo, só para nós, a nossa mente é limitada. Então, nesse início já existiu isso, e João 1 diz, né? No princípio era a palavra, no princípio era Yeshua, e a palavra estava com Deus. O Eterno, Yeshua estava com Deus, ele era a palavra, ele era a Torá, ele era o Et. E a palavra era Deus e estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio. João falando isso. Daí lá no livro de João, no mesmo livro, só que no versículo 14... no capítulo 14, 21, o Yeshua falando, tá, gente? Yeshua falando. Quem tem meus mandamentos? Mandamento é o quê, gente? Torá, ensinamento. Quem tem minha Torá e guarda, esse me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Por isso que a Torá é Yeshua, é a palavra revelada, ele é a revelação. Então, quando a gente tem entendimento desses 5 primeiros livros da Bíblia, você tem um entendimento de toda a história que Deus criou, tudo que Deus escreveu, do ano primeiro até o último 6.000 anos lá, que depois vai vir o milênio, né? Então, essa contagem já existia desde o início. Por isso que a Torá é tão maravilhosa. E quando a gente tem esse entendimento, Jesus tinha esse entendimento, o judeu tem esse entendimento, tá? O que eu acho lindo no povo judeu? O povo judeu, eles sofrem, eles tiveram perseguição. Um dos maiores exemplos para mim, que eu amo na Bíblia, é
o José, um dos filhos de Jacó. E esse menino sofreu demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que José, em nenhum momento, ele questionou a Deus. E José, ele conhecia a Torá falada, né? O pai dele, Jacó, passou a Torá para ele. Por isso que ele foi escolhido para receber a bênção, porque José era aquele menininho mimado que ficava dentro da tenda aprendendo a Torá com o pai. E os outros trabalhando lá, cuidando das ovelhinhas no campo. E José recebendo a Torá, o entendimento, o ensinamento, os mandamentos. E em nenhum momento Jacó era um homem muito poderoso, muito rico. E apesar de que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada, mas José não podia dar uma carteirada no povo, gente. Eu sou filho de Jacó. Meu pai é dono das terras lá, tudo, gente. Manda um recado lá pro papai, dizendo que eu tô vivo. Ninguém mandou um recado, ninguém mandou uma carta, ninguém mandou um sinal de fogo, nada. E o menino recebeu aquela punição, né? Como se fosse uma punição. E no final ele ainda falou para os irmãos dele. Os irmãos dele pensou: nossa, agora que a gente sabe que você é o vice aí, vai matar a gente, né? Porque a gente tentou te matar. E ele falou: e eu por acaso estou no lugar de Deus para matar vocês? Se vocês fizeram o que vocês fizeram comigo, porque Deus permitiu, porque eu sei quem eu sou para Deus. E aonde José foi, ele foi abençoado porque ele sabia que a bênção estava sobre ele. Na cadeia, no palácio do faraó, não importa. A bênção estava sobre ele. Yeshua HaMashiach, nosso Messias. Aonde ele foi, com quem ele falou, ele fez milagres e foi abençoado. E abençoou porque ele sabia que a bênção estava sobre ele. Então, quando a gente tem esse entendimento que vem através da Torá, que ele é a palavra viva e que a bênção está sobre nós, que ele deixou, ele ordenou, foi um comando dele: vou deixar vocês com o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A bênção está sobre nós. Então, o que o judeu normalmente não faz? Ele não se vitimiza. O judeu não usa do problema que ele está passando para se vitimizar. Ele recebe como aquilo ali é uma bênção, seja uma coisa boa ou ruim, e ele não se vitimiza. Ele pega aquilo ali e fala: o que Deus está querendo me ensinar por causa disso aqui? Por que eu estou passando por isso? O que Deus está querendo me ensinar? Como que Deus... Agora o problema é seu, hein, Deus? Como que você vai transformar isso numa bênção para a minha vida? Eu não sei, mas que vai transformar esse problema numa bênção, vai. O judeu tem essa certeza no coração deles. Por isso que eles são abençoados. Por isso que eles são prósperos. Porque eles entendem que a palavra tem poder. Eles entendem que o poder, Deus deu esse poder para nós, né? A nossa palavra tem poder, então eles não blasfemam, eles não amaldiçoam, eles não murmuram. Os que murmuraram lá para Moisés morreram tudo, gente. Foram engolidos pela terra. Então nós não podemos murmurar, a gente tem que entender que Deus deixou a Torá, esse livro sobrenatural, esse livro maravilhoso, para a gente entender que nós temos um poder dentro de nós. E Jesus veio só para fechar com chave de ouro e falar: recebam essa bênção, recebam os meus mandamentos. Quem tem meus mandamentos, quem tem os meus ensinamentos, a minha Torá. Jesus não estava falando do Novo Testamento, gente, porque não tinha sido escrito ainda. Jesus estava falando da Torá. Jesus estava falando desse livro sobrenatural. Quem tem os meus mandamentos e guarda, esse me ama. Aprende a Torá, aprende esse conhecimento de Deus, para que Deus te abençoe, para que Deus abra
o seu entendimento no mundo espiritual, para que Deus derrame sobre a sua vida bênçãos que você nem imaginaria que poderia acontecer. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não se vitimiza. A gente pega aquilo ali e fala, não, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Porque Abraão, quando não conseguia ter um filho, e Deus falou que ele ia ser abençoado, que ele ia ser pai de nação, ele, mesmo já velho, ele não ficou murmurando, mas ele acreditou, por isso que ele é o pai da fé. Abraão, quando levou Isaac para o monte para sacrificar ele tinha tanta fé no que ele acreditava em Deus, que ele acreditava que ele mesmo matando o filho dele, depois de andar 3 dias e 3 noites com o menino, sabendo que ele ia ter que sacrificar o menino, ele acreditava no coração dele que Deus era tão maravilhoso, que eu falei, não, Deus me deu uma promessa. E mesmo se eu matar, ele vai ressuscitar. Por isso que ele não pestanejou um segundo para fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele não pestanejou. Então ele não se vitimizou. Ah, pai, mas você me deu um menino agora que você falou que ia dar a bênção, agora você... Não. Sim, Senhor. Então, quantas coisas que Deus pede para nós, que é algo assim que a gente pensa, não, Deus não está pedindo isso para mim. Esse é o meu Isaac, esse é meu tudo. Em vez de você se vitimizar, mas porque eu, paizinho, mas porque você tem que pegar isso como o que Deus está querendo me ensinar. E pensar, eu sou abençoada. A bênção está sobre mim. Porque Deus já me abençoou. Lá do início, lá de Bereshit. Lá de Gênesis 1:1. Quando a gente tem o entendimento de Gênesis 1:1, nada, nenhuma palavra de maldição, mas nada na vida da gente não atinge mais. Porque você fala, não, já me abençoou lá no início. O meu início está em Bereshit. O meu início está em Gênesis. Deus já me abençoou lá. Jesus só veio cumprir um tempo que lá para ele era temporal, que já foi cumprido, mas que tinha que ser cumprido para nós aqui no ano 4000, quando ele desceu, né, através do ventre de Maria, cresceu e viveu 33 anos para cumprir o que o nosso tempo linear, limitado, tinha que cumprir. Mas lá do início ele já deu a vitória para nós. E às vezes é tão difícil da gente entender e compreender esse tempo atemporal da Torá. E esse tempo atemporal só existe na Torá. Não existe mais nenhum outro livro. Por isso que Jesus fala que quem tem os mandamentos dele, quem entende lá do início, esse eu amo e eu vou abençoar. Então a gente tem que ter esse entendimento. Deus tem que abrir, você tem que pedir para Deus abrir, revelar isso para você, para que você não tenha medo, nem preguiça de estudar a Torá. Porque a Torá, ela tem lá, quando você chega lá no Levítico, você fica, ai meu Deus do céu, que trem doido é esse? Cheio de lei, cheio de coiseira, não estou entendendo. Mas você tem que pedir entendimento. Você tem que pedir que Deus revele para você. Tudo ali tem um porquê. Cada número da Torá. Por que mandou falar o nome de todo mundo e os números, tanto dessas tribos? Não é à toa, gente. Tudo tem um porquê. Então, quando você pede para Deus te revelar, ele vai te revelar. A Torá não é um bicho de 5 cabeças. É um livro, é um livro de 5 títulos que é só revelado através do Espírito. Se você não tiver o Espírito de Deus e querer buscar esse conhecimento, ele não é te revelado. Fica cego, a pessoa fica cega. A mesma coisa, Yeshua HaMashiach, é revelado pelo Espírito. Por isso que tem muito judeu ortodoxo que conhece a Torá de frente a trás, de trás para frente, mas eles não têm a revelação de Yeshua. Então eles ficam cegos. A própria palavra fala que eu vou cegar esse povo até a volta de Jesus. Eles ficam ceguinhos. Então, a gente não está cego, a gente já tem revelação de Yeshua. Então, agora a gente tem que voltar lá para a Torá, lá para o início. Amém, gente? É isso, para mim é só. Uau! Esse é o significado, né? Depois a gente quer o entender. Amém.
E fez muitas anotações aí. Amém. Estou aqui, olha, mais algumas anotações aqui, porque muitas coisas nós